Bom dia, alunos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Mais uma vez, professor Paulo, estou aqui para lhe dar aquele abraço novamente. Hoje, terça-feira, certo? Dia 16. Ontem foi dia 15, óbvio. Então, nós vamos dar continuidade aqui ao nosso conteúdo, tá bom? Sempre trazendo aí com muita alegria, muita satisfação o nosso empenho em relação às atividades, tá bom? Eu preciso que vocês entreguem as atividades. Eu sei que é muita coisa, vocês têm várias disciplinas, mas é preciso entregar as atividades. Como eu falei, se ficar acumulado, vai ser difícil depois de você entregar isso, né? Ou então, a forma como a gente quer que vocês façam é justamente com calma, porque dá para fazer no mesmo dia? Às vezes não, porque são vários exercícios, mas entregando no outro dia, né, no dia posterior, você consegue ter uma assimilação maior, né? Você consegue ter ali um entendimento maior daquele assunto, porque você viu a videoaula, fez exercício, beleza, bacana. Agora, se você deixar para fazer lá no final do bimestre, vai fazer por fazer, né? Tá bom? Então vamos lá, vamos corrigir aí o exercício de variação linguística. Você que fez, vai corrigindo, tá bom? Esse exercício para ver se tem alguma coisa, se tem alguma questão que você ficou em dúvida. Vamos lá. Leia o rap a seguir e depois responda as questões propostas. Vocês viram que esse rap do Silva é aquela música, aquele funk, né, muito conhecido, mas a letra tem uma questão social muito grande, né? Eu vou só ler aqui o trechinho aqui do refrão, né? Era só mais um Silva que a estrela não brilha. Ele era funkeiro, mas era pai de família. Era só mais um Silva que a estrela não brilha. Ele era funkeiro, mas era pai de família. Era um domingo de sol, ele saiu de manhã para jogar seu futebol, deu uma rosa para a irmã, deu um beijo nas crianças, prometeu não demorar, falou para sua esposa que ia vir para almoçar. Mas era só mais um Silva que a estrela não brilha. Ele era funkeiro, mas era pai de família. E aí ele vai seguindo isso, ele vai falando todas as questões. Ó, ele era trabalhador, pegava um trem lotado, tinha boa vizinhança, era considerado. Então, ele era uma boa pessoa, só que ele sofreu depois, né, uma violência e tudo mais, certo? Então, mostra um retrato de uma cidade violenta, mostra um retrato de uma cidade, né, que tem pessoas onde vivem em situações, em condições menores, né, em condições que financeiramente não são tão acessíveis, e acabam sofrendo violência, né? Então é isso que ele acaba abordando, mas são pessoas boas, são pessoas de boa índole, né? Então a gente vai ver isso daqui. 14ª questão na página 13. Por que o autor utiliza o nome Silva a fim de representar o personagem central do conflito? Ao se valer do sobrenome Silva, tido como mais recorrente no Brasil, o autor procura identificar um cidadão brasileiro qualquer, um trabalhador, seja uma pessoa qualquer, se identifica com esse sobrenome. 15ª, no verso ele era funkeiro, mas era pai de família, infere-se, por contraposição, uma imagem do funkeiro. Que imagem é essa? Que elemento linguístico cria essa contraposição? O mais, né, gente? O mais, ele dá a ideia de oposição. Ou seja, ele era funkeiro, mas era pai de família. Ou seja, meio que ele está falando assim, ó, uma coisa está ao contrário da outra, né? Está em oposição à outra. Tipo, ele não pode ser funkeiro e não pode ser pai de família ao mesmo tempo, né? Então, tem essa questão da conjunção mais, desse sentido que a conjunção mais carrega dentro de um contexto. Tem que tomar muito cuidado com isso. 16ª questão. Explica a metáfora do trecho. Sua alma estava um breu. Breu, vocês sabem que é escuro. Então mostra uma questão, né, de tristeza. E olha só,
A imagem de escuridão invadida a alma da pessoa, na metáfora, indica que o homem com revólver nas mãos estava perturbado, não tendo, portanto, boas intenções. Vocês viram lá que tinha um homem armado e tudo mais, que ele, né, não tinha boas intenções, obviamente. Tá bom? 17. Quais palavras ou expressões do texto são utilizadas por falantes jovens? Então, se ligar, detonar, maneiro, curtir. Hoje, olha só, gente, como é que é. Na época que esse livro foi formulado, essas palavras eram bem utilizadas. Hoje, você sabe que nós sabemos que essas palavras não são tão utilizadas mais. Detonar. Quem utiliza detonar? Por quê? Porque a língua ela vai se reinventando. Né? Ela vai, hoje a gente fala uma palavra, mas daqui a pouco essa palavra já caiu em desuso, já se fala outras coisas, né? Então hoje nós falamos curtir, né? Nós falamos aí que seria gostar de alguma coisa, né? Então tem outras palavras que os jovens utilizam. Então a língua está em transformação a todo tempo, beleza? 18º. Era só mais um Silva que a estrela não brilha. Olha só, isso aqui é interessante, hein? É uma construção influenciada pela oralidade. Ok. A forma correspondente na chamada norma padrão se utiliza de um pronome de uso cada vez mais restrito à língua escrita. Que pronome é esse? Indicador da noção de posse. Opa! Tá falando de pronome, tá falando que relaciona a posse. Então, vocês lembram de um pronome que eu falei na aula passada para vocês, na terça-feira, se não me engano, sobre os pronomes relativos, que tem um pronome que indica posse, só pode ser o cujo ou cuja, não é? Então, olha só, gente, o certo ficaria: era só mais um Silva, cuja a estrela não brilha, porque tem uma relação de posse entre a estrela e o Silva. De quem é a estrela? É a estrela do Silva, tá bom? Então tem uma relação de posse, a gente tem que tomar cuidado com isso. Professor, mas não faz diferença utilizar o que e o cuja na oralidade, quando a gente está falando exatamente, na oralidade não faz nenhuma diferença. Mas na hora que você vai escrever isso, na hora que você vai ser avaliado por isso, aí faz muita diferença, meu amigo. Pode ter certeza, tá bom? Vamos lá. Vamos passar aqui. Página 14, então vamos lá. 19ª questão é letra B, tá, gente? De acordo com o texto em relação às demais variedades do idioma, a língua padrão se comporta de modo restritivo. Por quê? Quem domina a norma culta, né, restringe ali a sociedade, acaba restringindo, gente. Né? Quem domina as regras da gramática acaba sendo privilegiado. Vocês sabem disso. Né? Então, letra B a correta. 20. Depende-se do texto que uma determinada língua é, letra A, conjunto de variedades linguísticas, dentre as quais uma alcança maior valor social e passa a ser considerada exemplar, que é a norma padrão no caso. Vamos lá, vamos seguindo. 21ª. Vocês leram o texto. Ciro Pocente defende a tese de que não existe um português correto. Assim sendo, o domínio da língua portuguesa implica, entre outras coisas, saber adequar as formas da língua a diferentes tipos de texto e contexto. Então lembra, gente, que você vai dominar a norma padrão, só que você sabe também aquela linguagem mais informal. Você vai adequar o tipo de texto com o contexto. Se você está na rua, você fala de maneira mais informal. Se você está fazendo uma prova ou está conversando com um professor ou respondendo a pergunta de um professor, você vai responder de maneira mais formal, tá bom? Beleza. Aqui, ok. E aí nós vamos seguir para aqui. Para a questão 23, acredito que vocês conseguiram resolver com facilidade, é só associar. E na questão 24, essa tirinha, tá, gente? A resposta é a letra B, tá bom? A primeira não está correta, porque a variação não é de um nordestino. Você percebe que a fala não é de um nordestino, a fala é de uma pessoa que é de Minas Gerais, né? Até ele fala aqui, ó, português mineirês. Então a única que está fora é a questão 1.
Beleza? Então olha só, gente, nós fizemos aí até a questão, até a página 18. Então vamos responder a 25. A 25 é a letra D, tá, gente? A tira exemplifica o uso de variedades linguísticas. Sobre variedades e registro de linguagem, assinale a alternativa afirmativa incorreta. A norma culta ou padrão é a denominação dada a variedades linguísticas dos membros da classe social de maior prestígio, que deve ser utilizada por todos da mesma comunidade. Então, cada um, como eu falei, cada um vai utilizar a linguagem que sabe. Mas se você souber mais de uma, você vai ter que adequar isso ao contexto. Beleza, é isso. Agora a gente vai passar para a nossa aula lá de acentuação gráfica. É importante aqui também a gente resolver aqui essa questão, 26ª questão, mas é mais pessoal, tá bom, gente? É importante lembrar que, como eu falei, independente da variação geográfica, da variação diastrática, diafásica, de qualquer tipo de variação, é importante respeitar qualquer tipo de variação. Se você não respeitar, você está cometendo preconceito linguístico. E se você está cometendo preconceito linguístico, você está colaborando com a desigualdade social. Você está colaborando com o desequilíbrio social. Beleza? Então tem que tomar consciência disso. E aí, gente, a dissertação estrutura que está na página 18 de vocês vai falar sobre aquilo que nós já falamos em redação sexta-feira, nessas 2 semanas, né? A mesma estrutura, tá bom? A mesma. Então o que acontece? Só vai mudar algumas coisas porque essa dissertação que ele está falando, né? Eles vão trabalhar principalmente lá no Paraná, né? No vestibular do Paraná. Mas a redação do Enem possui uma estrutura um pouco mais complexa, como vocês viram, tá bom? Mas olha só, observe o esquema a seguir: assunto, tema, tese e argumentos. Primeiro você tem um assunto geral, depois você tem um tema, isso toda a redação tem, depois você tem a tese, que é aquela ideia, são as ideias, né, que você precisa aí para organizar a sua introdução. E você tem os argumentos, que é quando você vai defender a sua tese. Então, está seguindo também o mesmo padrão. Beleza? Bacana. Para a gente ver como a gente está trabalhando. Então, gente, a gente vai trabalhar agora o novo acordo, tá bom? A gente vai dar continuidade à aula de acentuação gráfica, mas trazendo o novo acordo ortográfico. Ontem nós trabalhamos as regras gerais de acentuação gráfica, aquela que nós estudamos no 6º ano, no 7º ano. E agora nós vamos estudar o novo acordo. O que muda, né, com esse novo acordo? Então ela vai a primeira regra. Leva acento a vogal tônica dos ditongos abertos, ei e oi, quando em vocábulos oxítonos. Então olha só, gente. Primeira coisa, vejam o que é ditongo aberto. Ditongo aberto é quando eu tenho uma vogal, uma semivogal, e esse som sai aberto da boca. Toda vez que eu pronunciar ei e oi e el, ainda tem um el aí também, tá, gente? Como ditongo aberto. Sempre o som vai sair aberto, ok? Da boca. Então, olha só. Anéis. Anéis. Vejam bem que nós temos 2 sílabas aqui. A mais forte, a última sílaba. Então, é uma oxítona. Terminou em. Ditongo aberto. Ei. Então é acentuada, continua acentuada normal. Papéis, oxítona, papéis, terminada em ei, ditongo aberto, continua a mesma coisa, porque a oxítona, lembre uma coisa, oxítona, nas oxítonas não mudou nada de regra de acentuação, continua a mesma coisa. As únicas que vão mudar, podem anotar aí já, são as paroxítonas. As paroxítonas mudaram. As oxítonas continuam a mesma coisa. Herói. Herói. Né? O herói aqui é a sílaba mais forte. Então, como é a última, é a oxítona. Terminou em ditongo aberto, oi. Então, leva o acento, não mudou nada. Tá bom? Até também com o ditongo aberto, el. Ok? Então, chapéu. Chapéu. A última mais forte, oxítona.
terminou em el, leva o acento normalmente, porque é oxítona. Beleza? A mesma coisa acontece com os monossílabos, tá, gente? Porque como os monossílabos seguem a regra das oxítonas, então também segue essa regrinha específica aqui. Beleza? Atenção, os ditongos abertos ei e oi não são mais acentuados quando aparecem em vocábulos paroxítonas, tá bom? Então, gente, tomem muito cuidado com isso. Coloca na cabeça. As paroxítonas perderam o acento quando aparece ditongo aberto ei, oi e el. As oxítonas não, continua a mesma coisa. Beleza? Vamos lá. Olha só, então aqui eu trouxe, gente, algumas palavras que são paroxítonas, palavras que perderam o acento, por quê? Porque entram naquela regra que eu falei para vocês agora há pouco, né? Ideia é uma paroxítona, mas olha aqui, ó, aqui no meio tem um ditongo aberto, ei, então perde o acento. Epopeia é a mesma coisa, é paroxítona, mas você tem aqui um ditongo aberto, ó, ei, então o acento cai. Lembrem disso, nas paroxítonas o acento cai quando nós temos o ditongo aberto, certo? Na sílaba tônica. Tem que lembrar disso ainda, tá bom? Então eu tenho uma paroxítona e esse ditongo aberto está justamente na sílaba tônica, na sílaba mais forte. Então, ideia, epopeia, vocês estão percebendo, né, que o ditongo aberto está na sílaba tônica, então o acento cai, né? Então aqui, jiboia, né? O boia aí é a sílaba mais forte e como está na penúltima sílaba é uma paroxítona, mas nós temos aqui, né, um ditongo aberto oi, então esse acento ele tem que cair, gente, ele precisa cair. Essa é a nova regra. Assembleia, aqui, assembleia também é uma paroxítona e carrega aqui, né, o ditongo aberto justamente na sílaba tônica da paroxítona, então perde o acento cai, beleza? Show! Olha só aqui, gente, que legal. Vocês lembram dos hiatos? Professor, não lembro mais o que é hiato. Olha só, você vai lembrar o que é hiato. Hiato é quando a vogal, tá bom? Quando a vogal, ela se encontra sozinha na sílaba. Beleza? Ela se encontra sozinha. Beleza? Professor, mas então todas as vogais vão ser, quando elas estão no hiato, elas vão ser acentuadas? Negativo. Só vão ser acentuadas no hiato as vogais I e U. I e U. Mas tem alguns critérios para isso. Elas precisam estar sozinhas, tá? Elas precisam estar sozinhas. E olha só, elas podem estar sozinhas ou seguidas de S, tá bom? Então aqui, ó, olha só, presta atenção, cadê? Faísca é o I seguido do S, então acentua normal. Juízes, o I tá sozinho aqui, ó, tá sozinho, certo? Na sílaba, então é hiato, acentua, porque é o I, né? Está sozinho, então acentua. Miúdo, olha só aqui, ó, o U está sozinho na sílaba, não está seguido nem de S nem nada, está sozinho, então acentua. Balaústre, olha só, balaústre é o U seguido de S, mas como a gente conta que o U está meio que sozinho, então é um hiato, né, gente? Só está seguido de S, então entra na regra também, beleza? O que não pode acontecer? O que não pode acontecer é quando esses hiatos I e U são seguidos de NH. Aí, meu amigo, não tem acento, ele perde o acento. Professor, me dá um exemplo. Rainha, certo? Rainha, você tem essa separação. Rainha, certo?
O NH vem depois do I, por isso que rainha não tem um acento. Deu para perceber? Porque rainha é hiato, né? Tem o I hiato, mas não recebe acento. É por causa do NH, por causa dessa regrinha aqui. Beleza? Tranquilo aí para você? Tudo certo? Beleza. Olha aqui, ó. Juiz. Você percebe que o I, ele não está sozinho, ele está ao lado do Z. Por isso que não recebe o acento. Apesar de ser hiato, mas ele não recebe acento, porque está junto do Z. E não tem regra nenhuma que diz que, né, quando o I está acompanhado de Z ou de outra consoante, deve ser acentuado. Não existe essa regra. Vamos lá. Muito bem. Então, olha só. Aqui o que acontece, gente. Não são mais acentuados o I e o tônicos dos hiatos que quando precedidos de ditongo em vocábulos paroxítono. Então, olha só. Presta atenção. Baiuca. Como a gente separa baiuca? Baiuca. Nós temos o U que vai ficar sozinho na sílaba. É hiato. Mas antes desse hiato, nós temos um ditongo. Ditongo, olha aqui, ó. Vogal mais semivogal. Então, gente, o acento cai quando nós temos essa situação aí. Certo? Por quê? Porque baiuca vai ser paroxítona também. É baiuca. Certo? A mais forte, a sílaba tônica, está na penúltima, que é o U. Então, olha só, nós temos uma paroxítona, nós temos hiato ao mesmo tempo e nós temos ditongo à frente desse hiato. Então, quando você tem essa regra, o acento cai, não tem mais nada. Vocês lembram que feiura tinha acento? Hoje não tem mais acento, porque essa regra não permite mais o acento ele cai, tá bom? Boiúna é a mesma coisa, a mesma regra, beleza? Olha só, gente, aqui, ó. Da mesma forma, os hiatos O, E, não são mais acentuados. Então, gente, quando você tem um verbo e esse verbo ele possui vogais duplicadas, tipo vou, enjoo, perdoo, abençoo, leem, deem, veem, creem, não tem mais acento. Não tem mais acento. O professor antes tinha acento? Tinha acento. Vou tinha acento. Enjoo tinha acento. Todas essas palavras tinham acento. Só que hoje você não necessita mais desse acento. Por quê? Justamente vai ficar um padrão. Né? Um padrão onde todos os países de língua portuguesa consigam escrever da mesma forma. Né? Então ficou mais eficiente, eu acredito, porque você tira o acento de todas essas palavras e consegue manter um nível legal na língua. Olha só, gente, que legal. Não existe mais acento diferencial em palavras homógrafas. O que são palavras homógrafas, professor? Que tem a mesma grafia e a mesma pronúncia, mas possuem significados diferentes. Então aqui, ó, pelo e pelo. O pelo, preposição, não tem acento, né? E pelo, que é o substantivo, tem acento. Olha só, gente, o que acontece aqui. Vejam bem, isso daqui era antes. Agora o acento ele cai, tá bom? Ele não existe mais esse acento. Não existe mais acento diferencial, tá bom? Então aqui, ó, polo e polo, né? Então não tem aí mais o acento, porque são palavras homógrafas e o acento diferencial cai, tá bom? Ó, pera e pera, né? O pera substantivo e pera aí seria uma grafia bem arcaica, que quase a gente não utiliza, mas então perde o acento também diferencial, tá bom? Aí você me pergunta, professor, mas por que acontece isso também naquelas palavras? Porque, gente, não tem como você, já que eles criam um padrão, então tinha que ter essas regras, né, para não haver confusão. Olha só, gente, só vai permanecer acento diferencial, tá bom? Só vai permanecer em pôde
tá bom? Tipo, ele pôde jogar futebol ontem, tá relacionado ao passado, aí continua, tá bom? E em pôr, o verbo, eu vou pôr a xícara em cima da mesa. Então esses dois continuam normal, tá bom? Para poder diferenciar de pode, então no presente, né? Ele pode sair para jogar futebol, então tá no presente, então não tem acento. E por preposição nunca teve acento, então é para diferenciar o verbo, tá bom? Para diferenciar o verbo da preposição. Muito bem, então vamos lá. Vocês precisam tomar muito cuidado com isso daqui, tá, gente? Que eu vou falar para vocês. Esses acentos aqui, ó, essas diferenças, tem e tem. Tem no singular não possui acento. Não possui. Quando você utiliza tem no singular ou no plural, professor, como assim no plural? Quando você tem dois substantivos, então, Pedro e Lara têm 2 carros. Pedro e Lara está no plural, porque são substantivos aí que vão realizar o plural. Então eu utilizo o tem com acento, com esse acento aqui, com acento circunflexo. Beleza? Se eu falo assim, Pedro tem um carro, é esse aqui sem o acento. Beleza? Agora se eu falo assim, Pedro contém, falo assim, o livro contém um capítulo específico. Certo? Eu falo assim, o livro contém um capítulo específico. Por que eu utilizo o contém com acento agudo? Porque o meu sujeito, o meu substantivo, ele é simples. Agora, se eu utilizo no plural, hoje livros contém, então eu utilizo com o circunflexo, porque, né, o meu substantivo está no plural. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Aqui, ok, dá pra gente, né, verificar. Isso aqui eu não vou pedir na prova, porque são regras mais afastadas. A gente sabe que o trema ele foi retirado da língua portuguesa, né, gente? Porque essas palavras aqui, ó, sequestro, aguentar, linguiça, equino, eles tinham antes o trema, mas hoje já se perdeu, tá bom? Então, da mesma forma que se perdeu o acento nessas duas palavras aqui, beleza? Certinho? Aqui tem uma chartezinha, vocês podem ler, tá bom? Podem dar o pause, e aí eu vou, como a aula está terminando, eu vou só passar aqui a atividade, tá bom? Páginas 26 a 29, vocês viram que nós passamos, aí nós trabalhamos aquelas páginas de acentuação gráfica na primeira aula, na aula de ontem, e hoje a continuação das páginas 26 a 29, tá bom? Então é isso, pessoal, qualquer dúvida pode chamar no WhatsApp, e grande abraço, beleza?